irmãos, Romanos capítulo 7, dando sequência à nossa série de mensagens, essa tríade, capítulo 6, 7 e 8, onde o apóstolo Paulo nos fala a respeito da vida cristã normal ou o avivamento bíblico que todos nós queremos. Nós falamos ontem que primeiro fizemos uma definição breve de avivamento, fazendo a distinção entre o avivamento diário e constante, que consiste no transbordar da vida de Cristo em nós, a todo momento, e aqueles momentos históricos de intervenção de Deus na igreja, momentos de crise. Também procuramos expurgar o nome avivamento de alguns conceitos equivocados, como cruzada evangelística, reuniões com esse nome e determinados movimentos hoje dentro da igreja. Por avivamento, nós nos referimos exatamente a isso, a manifestação do Cristo ressurreto, o seu poder e a sua glória através da vida dos justificados pela fé. E vimos que há um obstáculo a isso, que é o pecado que habita em nós, a velha natureza que permanece em nós, porque a justificação não elimina a natureza adâmica ou o velho homem, a subjuga e a domina e a subordina, mas não a elimina. Então ela está presente e se faz sentir. É preciso então, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, que nós continuamente, constantemente mortifiquemos a nossa velha natureza. E vimos que Paulo no capítulo 6 nos ensina que isso é feito a partir de sabermos que estamos unidos a Cristo na sua morte, e que o velho homem foi crucificado com ele, que nós fomos sepultados com Cristo, que fomos reerguidos, tirados da sepultura, ressurretos com ele, que nós devemos nos considerar assim, nos apropriar do que Deus está dizendo diariamente, e diariamente nos oferecermos a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça. Então, essa é a maneira pela qual, biblicamente falando, o pecado interior ele é subjugado. E nós podemos, de fato, viver uma vida onde a obediência ao pecado não é necessária. O pecado nunca deixará de estar em nós, mas nós não precisamos obedecer às suas paixões. A promessa que Paulo nos faz no final, aliás, no capítulo 6, verso 14, onde nós terminamos ontem, é que o pecado não terá domínio sobre nós. Isso significa que nós não seremos escravizados ao pecado para fazermos a sua vontade. Isso significa que nós podemos contrariar as paixões, as tentações e os desejos e obedecer a Deus e fazer o que Ele nos manda, que é, em última análise, aquilo que nós queremos dizer por avivamento espiritual. Mas há uma outra lição que nós precisamos aprender aqui, que é viver na dependência de Deus, ou, na linguagem do apóstolo Paulo, nós precisamos nos libertar da lei. A lei, aqui em Romanos, especialmente no capítulo 7, representa as justas demandas de Deus à raça humana, e as quais nós não podemos cumprir, não porque são leis injustas, ou porque são requerimentos absurdos, mas exatamente por conta da nossa natureza pecaminosa e corrupta. O problema não é a lei, nem o que ela pede, porque ela é justa, boa, ela é espiritual. O problema é que nós somos pecadores, inclinados ao mal, e nós não podemos atender às demandas da lei de Deus. Paulo então explica aqui no capítulo 7, respondendo a algumas indagações que ele sabe que serão feitas a ele. Ele trata dessa questão da lei, o papel da lei, por que a lei foi dada, como ela funciona na vida do cristão e de que maneira nós podemos viver uma vida que ele chama uma vida de liberdade da lei. Então é sobre esse assunto que nós queremos falar nessa manhã. E esperamos pela graça de Deus que a compreensão desse tema nos ajude a servir a Deus com mais alegria e mais disposição. Bom, eu vou pular esse slide aí, que é uma recapitulação do que nós já vimos até agora, mas se você der uma olhada rápida aí, capítulos de 1 a 3, Paulo fala da perdição de toda a raça humana, capítulos de 3 a 5 ele fala
da justificação pela fé como o caminho de Deus para todos, e de 6 a 8 ele entra no caminho da santidade diária. No capítulo 6 fala da libertação do pecado, vimos isso ontem. Agora ele vai falar da libertação da lei, capítulo 7, e à noite, a mercê de Deus, vamos expor o capítulo 8, onde ele fala da vida do Espírito. Lembrando que Paulo escreveu Romanos com o objetivo de expor o Evangelho, respondendo questões judaicas e querendo angariar o apoio missionário da igreja de Roma. Aquele esboço de Romanos 7 são duas partes. A primeira parte, Paulo ensina que o cristão não somente está morto para o pecado, que é o tema do capítulo 6, e vivo para Deus, mediante a união com Cristo e a sua ressurreição, mas também que, como resultado dessa união com Cristo, o crente também morreu para a lei. Ele não somente morreu para o pecado, mas ele morreu para aquilo que dá força ao pecado, que é a lei. Não há pecado onde não há lei. Porque se pecado é a transgressão da lei, onde não há lei, não há pecado. Então, estar morto para o pecado significa, de alguma maneira, também estar morto para a lei. Isso representa uma libertação em vários sentidos, como nós veremos. Então, ele explica aí nos versos de 1 a 6, de que maneira nós morremos para a lei. O que é que a lei representa e o que é que significa estar morto para ela e como é que isso aconteceu. E, em seguida, ele precisa explicar qual é o propósito da lei, então. Se ele está dizendo que ser livre da lei é uma coisa boa, isso levanta a pergunta, por que é que Deus, então, em primeiro lugar, deu a lei? Se ela é uma coisa da qual a gente tem que ser liberto, por que que Deus deu essa lei? Então, ele explica nos versos 7 a 25, quais são os propósitos de Deus em conceder a lei. E essa lei santa e boa tem como objetivo caracterizar o pecado e condená-lo, de maneira que pecadores vivendo debaixo da lei experimentem essa agonia do fracasso, da culpa e da morte. E dessa forma eles possam lembrar que precisam de um redentor. A lei demanda, a lei exige, a lei pede e ela não traz suprimento nenhum, força nenhuma para ajudar o pecador a cumprir as suas demandas. Por isso nós precisamos viver um outro modo de vida, não debaixo da lei, mas agora unidos a Cristo, debaixo da graça, ainda debaixo das mesmas exigências, mas recebendo da união com Cristo o poder necessário para obedecer a Deus. São dois modos de existência. Um debaixo da lei, que traz agonia, fracasso, culpa e morte, e o outro, libertos da lei, vivendo no Espírito, que é um modo de existência normal do cristão, em que ele pode servir a Deus em novidade de vida. Então, são esses dois grandes temas que temos aí no capítulo 7, e nós vamos fazer algumas observações preliminares antes de entrar na exposição desse capítulo. Essa experiência descrita por Paulo no capítulo 7, que é muito conhecida, especialmente a partir do verso 15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro, sim o que detesto, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 18, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Verso 19, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 21, ao querer fazer o bem contra o mal, que a lei reside em mim. Verso 23, vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. O grito no verso 24, miserável, desventurado homem que sou. Muita gente tem interpretado, então, esse capítulo como sendo uma autobiografia de Paulo, em que Paulo está descrevendo a sua própria experiência, por vários motivos. Primeiro, porque há aqui uma descrição de fracasso, e todos nós nos identificamos com isso. Todos nós sabemos o que é querer fazer o bem e saber o que é certo, e de repente nós fazemos exatamente aquilo que nós não queríamos. Então a gente lê essa passagem e diz, isso aqui sou eu. Segundo, porque Paulo está dizendo, eu faço, eu não quero, e aí nós pensamos, Paulo está descrevendo a sua própria situação. Então, a figura que se forma aqui é que o apóstolo Paulo vivia essa vida de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Ele queria fazer o bem, não fazia. Ele sabia o que era certo, mas só fazia o errado. Tinha vontade de obedecer a Deus, mas não tinha forças para isso. E que ele ficava gritando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho uma má notícia para você.
Eu não acredito que Paulo aqui esteja descrevendo a sua própria experiência. E também não acredito que ele está descrevendo aqui a vida cristã normal. A vida cristã normal está descrita no capítulo 6, que nós lemos ontem, e que é exatamente o oposto disso aqui. A vida cristã normal está descrita no capítulo 8, que nós vamos ver hoje à noite, que é a vida do Espírito. O que às vezes nos leva a nos identificar como crentes com o capítulo 7 são esses dois fatores. O fato de que Paulo está falando na primeira pessoa, eu, e segundo que ele está descrevendo as coisas no verbo, usando os verbos no tempo presente, eu quero, mas não faço, eu sei, mas não consigo. E terceiro, disse duas coisas, são três, é que o que ele descreve aqui parece muito com a nossa própria experiência. Mas o que eu quero dizer a você é que se você prestar atenção no que ele está dizendo aqui, você vai ver que o apóstolo Paulo não está descrevendo a vida cristã normal, mas a agonia de quem vive debaixo da lei e não conhece a libertação que há em Cristo Jesus. Porque essa vida aqui não é uma vida de cai e levanta, é uma vida só de cai. O eu de Romanos 7, ele nunca faz o que é certo, ele só faz o que é errado. Ele não consegue obedecer a Deus, não consegue. Leia de novo. Ele diz que ele sabe, mas não consegue, ele quer, mas não tem força. Ele nunca faz a vontade de Deus aqui. Então, essa daqui não é a experiência cristã normal. A má notícia é por isso. Porque às vezes as pessoas usam essa passagem para justificar uma vida de cai e levanta, uma vida do pecado, uma vida de fracasso. E dizem, mas se até Paulo viveu assim, quanto mais eu. E quantas pessoas já não leram Romanos 7 com alívio no coração? Não é? Eu quero tirar esse conforto de vocês hoje. Certo? Porque Romanos 7 não está descrevendo a vida cristã normal. Nós vamos descrever aqui, mostrar pela sequência que o que Paulo está fazendo é descrever a agonia do homem debaixo da lei, a pessoa que conhece a lei de Deus, a pessoa que sabe os requerimentos da lei de Deus, mas não encontra em si poder, graça, força, redenção para obedecer à lei. E ele está falando da primeira pessoa no plural, primeiro porque um dia ele já foi assim, segundo porque ele quer, usando essa figura, esse artifício retórico, esse eu é chamado eu retórico, ele quer atrair o seu leitor para dentro dessa experiência. Tá? E é comum a gente fazer isso, né? Às vezes no discurso, numa conversa, você quer dar mais vividez à questão, ao assunto, então você fala na primeira pessoa, querendo se identificar com aquela situação. Mas eu quero mostrar para vocês que não é bem, que isso pode nos levar a não entender o propósito da passagem. Eu não estou aqui negando o conflito. Da mesma forma como eu disse ontem, que eu não estou defendendo, não vejo Paulo está defendendo uma vida de perfeição, eu também não quero, em Romanos 7, dar a impressão de que eu estou negando que haja um conflito na vida do crente. O que eu estou dizendo é que o capítulo 7 não fala desse conflito. Esse conflito você vai encontrar em Gálatas 5, por exemplo, quando Paulo fala da carne e do Espírito. Ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Diz que os dois são inimigos e que há esse conflito no coração do crente. Então, Gálatas 5 está falando disso. Mas lá você percebe que Paulo diz, ele fala da vitória. Há o conflito, mas ele fala da vitória. Capítulo 7 não tem vitória nenhuma, não tem luz no final do túnel, não tem nada. É só desgraça, é só derrota completa. Então a gente tem que entender do que é que ele está falando aqui. E eu creio que uma leitura na sequência, dentro do contexto, vai revelar, e o capítulo 7 vai ser muito mais relevante para você do que talvez ele já tenha sido antes. Bom, Paulo havia feito várias declarações acerca da lei de Deus em Romanos de 1 a 6. Nos capítulos de 2 a 4, ele já tinha dito que as obras da lei não justificam o pecador diante de Deus. Obras da lei são os atos que nós fazemos em obediência à lei. Quando a lei diz não matarás, não adulterarás, não furtarás, e nós, ou quando diz obedece teu pai e tua mãe, quando nós fazemos estas coisas, nós estamos praticando as obras determinadas pela lei. Paulo disse nos capítulos de 2 a 4 que estas obras não nos justificam diante de Deus. Não justificam por vários motivos. Um deles é que essas obras, ou essa obediência, ela nunca é perfeita. E segundo, que a lei não foi dada para isso. O objetivo da lei não era prover um caminho de salvação, mas
caracterizar o pecado e apontar o outro caminho, que é a graça de Deus mediante Jesus. Então, as obras da lei não salvam. Ao dizer isso, Paulo já levanta as sobrancelhas de todo judeu que fosse ler a carta aos Romanos, porque o judeu cria que pela prática das obras recomendadas ou determinadas pela lei, ele poderia agradar a Deus, ser encontrado no favor de Deus, ser justificado e aceito por Deus finalmente. O que Paulo diz é que isso não é assim que funciona. Outra coisa que ele disse é que a lei, na verdade, ela veio aumentar o pecado. Capítulo 5, verso 20. A lei foi dada para que o pecado se tornasse mais claro e mais abundante. E no capítulo 6, que nós vimos ontem, ele terminou dizendo, versos 14 e 15, que o crente não está mais debaixo da lei. Não é isso? Verso 14 do capítulo 6. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Ele está falando para os crentes, dizendo, vocês não estão debaixo da lei. Né? E no verso 15, e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Então ele disse que o crente não está debaixo da lei no capítulo 6. E agora no capítulo 7 ele explica isso. O que é que significa que nós não estamos mais debaixo da lei? Como é que nós não estamos mais debaixo da lei? Essa é a explicação que ele dá aqui. É preciso explicar esses pontos melhor, especialmente porque os judeus incrédulos haveriam de acusá-lo, né? Haveriam de questioná-lo a respeito desse assunto. O que é que Paulo então está respondendo aqui no capítulo 7? Ele era, como já dissemos, constantemente acusado de ser um judeu traidor, falando contra a lei, contra o templo, contra Moisés, contra Israel. Havia questionamentos que os judeus faziam a respeito do papel da lei na salvação que era ensinada por Paulo. E a pergunta que sempre aparecia era essa: se a salvação é pela graça, Paulo, mediante a fé em Jesus Cristo, para que serve a lei? Por que é que Deus deu a lei? Para que vem os 10 mandamentos? Por que Deus nos deu essa lei e mandou que a gente fizesse o que ela determina? Para que ela foi dada? E a resposta, então, de Paulo está aqui. Primeira parte, então, Paulo fala que o cristão está morto para a lei. Vamos ler 7, de 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, está vendo aí a palavrinha ignorais de novo, né? Sempre saber, não é? Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se viver ainda o marido, uniço com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na velhice ou na caducidade da lei. Ele começa o verso 11, lembrando aos irmãos a quem escreve, de que eles conhecem o que a lei diz. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Nós deveríamos saber disso, que nós, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos num mundo que é governado por um Deus que tem uma vontade, um Deus que é justo e que revelou a sua vontade e a sua justiça na forma de mandamentos. Então, quando você nasce, você já nasce debaixo do domínio e do governo de Deus e debaixo da sua lei. O homem, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Não há um único ser humano em nenhuma parte da terra, em algum momento da sua vida, não esteve debaixo do domínio da lei de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele governa o mundo. E Ele é um Deus moral, um Deus que tem uma vontade, é um Deus que tem valores. E a lei dele expressa quem Ele é, seu querer, sua vontade, seu desejo. Por isso, toda a sua vida, toda a nossa vida, nós estamos debaixo do domínio da lei de Deus. Isso significa que nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos. Significa que Deus vai julgar todo mundo pela sua lei. Aqueles que não conhecem a lei escrita a têm no coração e podem deduzi-la da natureza e da consciência. Não há ninguém indesculpável diante de Deus, e é assim que Deus vai julgar o mundo no dia do juízo.
Todo homem está debaixo da lei de Deus. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E isso é má notícia. Uma vez eu ouvi Paul Washer dizer aquela frase de efeito que todo mundo conhece. Ele diz que a pior notícia da Bíblia é a seguinte: Deus é bom. Sabe por que isso é a pior notícia do mundo da Bíblia? Deus é bom? Porque Ele é bom e você não é. Né? É muito ruim você estar no universo governado por um Deus bom e você é ruim. É muito ruim isso aí. É muito ruim. Essa é a pior notícia que poderia ser. Então, a humanidade está debaixo do domínio da lei que é dada por um Deus santo, justo, reto e bom. Isso não é boa notícia para nós. Porque a lei caracteriza o pecado, mostra o pecado, ela condena, ela exige e ela vai ser o libelo de acusação contra nós no dia do juízo. Então não há como escapar. E Paulo diz, vocês sabem isso aí. E para ilustrar, vou contar uma história aqui. Imagine o seguinte casamento. O homem é um perfeccionista, é um almofadinha. Sabe como é aquele tipo de gente que tudo tem que estar no lugar? A mulher tem que fazer a comida numa determinada temperatura, os talheres têm que estar arrumados de uma determinada forma na mesa, ele quer a camisa engomada e o colarinho passado de uma determinada forma, tem que estar dobrado exatamente do jeitinho que ele quer no guarda-roupa. Os móveis têm que estar todos limpinhos, sem poeira nenhuma na sala, a disposição dos móveis também tem a sua determinação peculiar. O homem tem horário, ele acorda regularmente 6h45 todo dia. 15 minutos depois ele está à mesa vestido para tomar o café, 10 minutos depois ele está saindo de casa. Ele faz isso todo dia. Chega em casa exatamente às 6 horas da tarde, a comida tem que estar pronta, e então ele assiste o Jornal Nacional e vai para a cama exatamente às 10 horas para dormir. É assim todo dia, tem que ser exatamente do jeito dele. Agora imagine a mulher. A mulher é uma folgada, coitada. Ela é desastrada. Por mais, ela ama o marido, ela quer agradar o marido, mas ela é esquecida. Ela não lembra dos horários, ela não sabe, ela se esquece como o marido quer as coisas, ela queima o arroz, ela mancha a camisa dele, e aí ele não ajuda. Ele não ajuda. Ele fica dizendo, você não presta para nada, eu não sei porque que casei com você, você é um imprestável, nada que você faz dá certo, nada, você não presta para nada. E aquela mulher vive no estado de desespero, porque não consegue agradar o marido. E aí ela começa a pensar no outro homem. Ela começa a pensar no outro homem, que é tão exigente quanto o marido, tão certinho quanto o marido, mas compreende, ajuda, dá uma força, entende, apresenta seu suporte e tudo mais, mas ela começa a pensar em como é que ela pode se casar com outro homem. E o que é que vem à cabeça? Novela da Globo, né? Vendendo ou alguma coisa. Humanamente falando, a solução para isso seria matar o marido, não é verdade? Seria matar o marido. Só que ele não morre. Ele malha na academia, tem hábitos alimentares perfeitos, a comida dele é perfeita. O cara vai viver 200 anos. Então, é um desespero. Você sabe quem escreveu essa novela? É Paulo, né? É claro, ele está dizendo aqui, não é isso que ele está... Não percebeu? Ele está aqui, ó. Verso 2, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. A mulher somos nós, tá certo? E o marido é a lei. É esse casamento que não dá certo. A lei exige, pede, é toda certinha, e o problema é que nós, como aquela mulher, não conseguimos obedecer às demandas da lei. E não temos como fazer, porque estamos ligados à lei a vida toda. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Aí ela pode casar, não é outra vez. Verso 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem.
Então, essa é a nossa situação. Nós estamos casados com a lei. E nós não conseguimos agradar a lei. Não conseguimos fazer o que a lei manda. E aí pensamos no outro. Quem é o outro? Jesus. É tão exigente quanto a lei, ou até mais. Só que nós sabemos que Ele nos ama. E que aquilo que Ele nos pede, Ele nos dá a graça de fazer. Mas eu não posso pertencer a Jesus, porque eu estou casado com a lei desde que nasci. Como é que eu faço para sair desse casamento? Sabe qual foi a solução de Deus? Não foi matar o marido, mas matar a esposa. Perceberam a torcida aí no verso 4? Porque até agora ele vem dizendo, se o marido morrer, aí no verso 5, quem é que morre? A mulher. Assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Resolveu o problema. Uma vez que a mulher está morta, o casamento acabou. E agora ela pode casar com outro, né? Espiritualmente falando. Foi esse o caminho de Deus. Foi esse o caminho de Deus. O caminho de Deus não foi tirar a lei, mas nos tirar de debaixo dela. E como é que isso aconteceu? Da mesma forma que Ele nos livrou do pecado. Como é que nós morremos para o pecado? Pela nossa união com Cristo. E como é que nós então somos livres do casamento com a lei para podermos pertencer a Cristo? Ele explica no verso 4, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Agora nós aprendemos que quando Cristo morreu na cruz, nós não somente morremos para o pecado, mas nós morremos também para aquilo que dá força ao pecado, que é a lei. E agora, mortos para o pecado, com quem estávamos casados desde o nascimento, nós podemos pertencer ao outro sem cometer adultério. Quem é esse outro? Está aí. Aquele, final do verso 4, pertenceis a outro, a saber, aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora eu posso frutificar para Deus. Enquanto eu estou debaixo da lei, eu não tenho como frutificar para Deus, porque frutificar para Deus seria dar o bom fruto, obedecer à lei, fazer a vontade de Deus, mas eu não posso, eu não consigo. Mas agora, eu saí de debaixo da lei, estou unido a outro que ressuscitou dos mortos, e pela força dele, a força da ressurreição, eu agora dou fruto para Deus. Portanto, vocês percebem que tem dois modos de existência. O primeiro está descrito no verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, viver segundo a carne é viver debaixo da lei. Ele diz viver segundo a carne, porque a carne aqui representa a existência humana. Significa viver na força do homem, na força da carne, nas suas tentativas, nas suas decisões, na sua vontade de agradar a Deus. Enquanto vivíamos segundo a carne, debaixo da lei, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quando nós vivíamos debaixo da lei, na força carnal, quanto mais tentávamos agradar a Deus pela obediência da lei, mais nós percebíamos o nosso pecado, porque a lei põe em realce o pecado. A lei põe em realce as paixões pecaminosas. Feita aquela freira que no colégio religioso disse para os meninos na aula de Bíblia: vocês leem o livro da Bíblia toda, menino de 9 a 10 anos, só não lê o livro de Cantares de Salomão, porque ali está falando de relação sexual. Não precisa dizer qual foi o livro que os meninos foram ler, né, quando acabou a classe. A lei provoca, ela põe em realce as nossas paixões, igual aquele gerente novo, de um sujeito que tinha construído um hotel muito bonito à beira da estrada, né, à beira da rodovia, todo de vidro, nunca teve problema. Um dia chegou um gerente novo e disse: o senhor já pensou no risco que o senhor está correndo de alguém passar e jogar uma pedra, um tijolo aí nas vidraças? Põe a placa: é proibido jogar pedra na parede de vidro. O homem botou a placa, não precisa dizer o que é que aconteceu, né, que nunca tinha acontecido antes. O pecado provoca, a lei, ela põe em realce as paixões pecaminosas, ela puxa o pecado, ela iriça o pecado. A lei tem esse efeito no pecador.
o homem não regenerado, que põe em realce. E é claro que numa vida em que você está debaixo da lei, e você está, né, a lei não lhe ajuda, ela não pode ser o caminho de salvação, ela não vai lhe levar a Deus no sentido de que por ela você vai agradar a Deus e ter o seu favor. Ao contrário, a lei vai caracterizar a sua condição de perdido, exatamente como aquele casamento com um homem perfeccionista. A mulher se sente perdida todo dia. Como fazer para escapar disso? Então, está aqui no verso 5, esse modo de vida, que é a mesma coisa de viver debaixo da escravidão do pecado, viver debaixo da lei. É assim que o mundo vive. Essa é a vida do homem sem Deus. Ele está debaixo da lei, ele está debaixo do domínio de Deus, e a lei provoca, ele desafia, ele se sente impulsionado a fazer tudo o que Deus diz que não é para fazer. E isso gera fruto para a morte, porque ao fazer isso, ele se condena cada vez mais. Então não tem como agradar a Deus vivendo na carne debaixo da lei. É um casamento impossível, não há felicidade, não há paz, não há nada nesse casamento. O segundo modo de existência é a vida no Espírito. É unidos a Cristo, mortos para a lei, em que nós servimos a Deus por um outro princípio que está descrito aí no verso 6. Agora, porém, libertados da lei, pela nossa união na morte e na ressurreição de Cristo, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, que era a lei, de modo que servimos a Deus em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Esse espírito aí pode ser, ou deveria ser, com E maiúsculo. Servimos a Deus em novidade de espírito, ou numa vida nova, produzida pelo Espírito de Deus, e não nas nossas tentativas carnais de obedecer à letra da lei. Servimos a Deus num novo modo de existência, que é a vida no Espírito. Eu quero dizer a vocês que do verso 7 até o verso 25, Paulo vai expor esse modo de vida que ele descreve no verso 5. Viver na carne, com as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, ou seja, a vida do homem sem Deus. Por isso que eu digo que ele não está falando do crente. E ele vai descrever a vida mencionada no verso 6, que ele chama de vida do Espírito, ele vai descrever no capítulo 8, e é então a experiência, a vida cristã normal. Tá? Então, o que você vai ter aí no verso 7 a 25 é uma expansão. Paulo está descompactando o que ele disse no verso 5, ou seja, ele explicando essa vida debaixo da lei, na carne, em que as paixões pecaminosas são postas em realce pela lei, onde não há possibilidade de agradar a Deus. Certo? E depois, hoje à noite, vamos ver o que é que significa essa novidade de espírito, essa viver para Deus pelo poder do Espírito Santo, que é o que ele trata no capítulo 8. Então, agora a segunda parte, o propósito da lei. Vamos dividir essa segunda parte em mais duas. A primeira ele fala do propósito da lei, e a segunda ele fala do efeito da lei sobre o homem. O propósito da lei, para que a lei foi dada então, está aí do verso 7 a 13. Que diríamos, pois, é a lei pecado? Porque Paulo está falando tão negativamente da lei, não é? Então alguém já pode dizer, então você está dizendo que a lei é ruim? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aqui Paulo está respondendo a terceira objeção. Capítulo anterior nós vimos 6, ele respondeu 2, aqui responde mais a terceira. A lei é pecado. Resposta de Paulo, não. A lei foi dada para trazer conhecimento do pecado, verso 8. A lei foi dada, ela provoca a concupiscência, verso 9. A lei mata, 10 a 11.
E a lei não é pecado, na verdade a lei é boa. A pergunta que se faz aqui é quem é o eu dessa passagem, porque de repente, no verso 7, Paulo já começa a falar na primeira pessoa do singular. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça. Verso 8, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim. Verso 9, outrora sem lei eu vivia. Verso 10, o mandamento que me fora para a morte, para a vida verifiquei que se tornou para a morte. Verso 11, o pecado prevaleceu contra mim. Então quem é esse eu aí? E os estudiosos têm várias respostas. Uns dizem que Paulo está descrevendo a situação de Adão, que Adão vivia muito bem no paraíso, até o dia que Deus disse para ele, você comerá de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá. E aquela lei que Adão pensou que era para a vida, na verdade se tornou para a morte, porque aquela lei provocou em Adão a vontade de desobedecer a Deus. E aí então a lei o enganou e o matou e trouxe morte para a raça humana toda. Alguns acham que é Adão, eu acho que aqui está muito longe do contexto para ser Adão. Outros acham que Paulo está falando da sua própria experiência no Bar Mitzvah aos 13 anos. Paulo era judeu, aos 13 anos tinha a experiência do Bar Mitzvah, em que o judeu, a criança judia era considerada responsável perante a lei, ela começava a decorar a lei. Então até os 13 anos Paulo vivia sem lei. No Bar Mitzvah ele recebe a lei, aprende o decálogo, os 10 mandamentos, e aquilo que ele pensava que era para a vida se tornou para a morte. E o conhecimento da lei então trouxe a Paulo essa consciência de pecado, também me parece muito longe. Outros acham que é a própria experiência de Paulo ao ouvir a pregação de Estevão. Paulo era um fariseu satisfeito, achava que podia obedecer à lei de Deus, mas um dia ele ouviu a pregação de Estevão, naquele mesmo dia em que Estevão foi apedrejado, em que ele segurou as vestes dos apedrejadores, e que aquela pregação incomodou Paulo até que finalmente levou à conversão. Eu acho que também isso está meio longe, e tem uma explicação que eu acho que está mais dentro do contexto, é que Paulo aqui está explicando o que aconteceu com a nação de Israel quando ela recebeu a lei. Veja como se encaixa. Primeiro, o eu aqui é o judeu lá no deserto. Paulo está se identificando com os judeus lá no deserto. Ele diz aí, no verso 7, que ele não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Está citando o 10º mandamento, que é o resumo de toda a lei. É isso, a gente sabe que não cobiçarás é o resumo dos 10 mandamentos. Porque se você não cobiçar a mulher do próximo, se você não cobiçar a propriedade do próximo, se você não cobiçar o prestígio do próximo, se você não cobiçar a vida do próximo, se você não cobiçar a autoridade do próximo, você não vai quebrar nenhum mandamento. O resumo da lei é não cobiçarás. Então aqui Paulo está dizendo, ele está se referindo àquele momento em que Israel sai lá do Egito, liberto, chega no Monte Sinai, Deus faz uma aliança e Deus diz, está aqui a minha lei. E aí Israel passa a conhecer a cobiça, porque antes ele não sabia o que era isso, mas agora a lei diz, não cobiçarás. Israel olha para trás, olha para si e diz, eita, eu cobiço. Eu não conhecia a cobiça, eu não conheceria a cobiça se a lei não disser, não cobiçarás. E aí, o resto que Paulo diz aqui é a história de Israel no deserto. O pecado tomou ocasião pelo mandamento, despertou toda sorte de concupiscência. Verso 9, outrora sem lei eu vivia, lá no Egito, escravo, mas sem lei. Mas sobrevindo um preceito no Monte Sinai, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que eu pensei que foi para a vida, Israel recebeu a lei como caminho de vida, na verdade verificou que se tornou para a morte. E o pecado, prevalecendo pelo mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O que é a história de Israel, 40 anos no deserto? A quebra de todos os mandamentos, um atrás do outro, o tempo todo. Israel não consegue obedecer a Deus, quebra todos, e mais alguns. O tempo todo. Não é isso a história de Israel, 40 anos no deserto? Qual foi o efeito da lei lá no Sinai? Trazer vida? Ao contrário. Colocou Israel debaixo da condenação. Israel toma conhecimento. Por isso Paulo fala eu, né? Ele está tomando o lugar do judeu que tomou a lei, recebeu a lei, disse, pensando que era o caminho de vida, mas na verdade era o caminho de morte. E qual o efeito então da lei sobre o homem? O homem aqui, eu quero dizer, eu preciso fazer uma explicação. Deixa eu começar de outra maneira. Eu me converti aos 22 anos. Fui criado na igreja, conhecia toda a vontade de Deus. Eu me desviei aos 16 anos de idade. Fiz coisas que eu tenho até vergonha de contar.
Mas se você chegasse para mim aos 20 anos de idade, com aquela abordagem muito comum da evangelização, eu sei que você não é feliz, você precisa de Jesus, eu ia rir na sua cara. Quer dizer, eu sou um cara muito feliz, eu gosto do que eu estou fazendo. Gosto de beber, gosto de farrar, gosto de fazer isso, gosto de fazer isso, gosto de fazer isso. Você está muito enganado, essa sua abordagem está errada, você está falando com o cara errado, eu sou feliz. Era isso que eu respondia a todos os pastores que vieram me evangelizar e que vinham com essa abordagem. Eu sei que você tem um vazio por dentro. Quem tem vazio é o Senhor, eu sinto muito bem. Eu era um pecador satisfeito, feliz com o meu pecado. Era assim que eu era. Depois que eu me converti, conheci a verdade, conheci a lei, conheci o Evangelho, eu agora olho para trás para aquele período e eu percebo que eu não conseguia perceber antes, na época, o imenso vazio que havia no meu coração. E a autoilusão de que eu era feliz. Mas eu não conseguia ver naquela época. Mas hoje, pós-conversão, eu olho para trás com os olhos de convertido e eu vejo a verdade a meu respeito. A descrição que Paulo vai dar agora é exatamente dessa perspectiva, de alguém que já esteve lá, um fariseu que conhecia a lei de Deus, amava a lei de Deus, achava que cumpria a lei, achava que estava fazendo um favor a Deus quando estava matando os cristãos, mas agora, depois da conversão, ele olha para trás e faz um diagnóstico do verdadeiro Paulo, do verdadeiro fariseu, do verdadeiro judeu, do homem vivendo debaixo da lei. Então, o que você tem aqui é um diagnóstico feito por um cristão de pessoas que estão debaixo da lei e que acham que pela lei elas podem agradar a Deus. Enquanto elas estão vivendo assim, se você perguntar para elas, elas vão negar isso tudo aqui. Mas depois que conhece a verdade, Jesus, que olha para trás, está em condição de fazer um diagnóstico verdadeiro. Por isso Paulo fala na primeira pessoa, eu. E por isso que ele descreve isso aqui. E é realmente uma experiência arrasadora. Veja só, quando ele diz assim, no verso 14: sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuado. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, como todo judeu tinha. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei dos pecados que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse grito aqui não é de um crente, essa pergunta não é de um crente, mas de alguém que está desesperado, querendo agradar a Deus pela guarda da lei, e percebe que não consegue, nunca. Você percebe que é só derrota aqui? Ele sabe, ele tem prazer, sabe que é a verdade, a lei ele recebeu como caminho de vida, ele pensa que por ela pode agradar a Deus, mas na vida diária ele percebe que ele não consegue agradar a Deus como aquela mulher desastrada não consegue agradar o marido perfeccionista. Essa é a experiência da mulher, é isso que a mulher sente naquele casamento usando aquela figura. É isso que Paulo está descrevendo aqui, a pessoa casada com a lei, debaixo da lei, debaixo do domínio da lei, vivendo na carne, esforço humano, querendo agradar a Deus, pensando que é pela obra, pensando que é pelo seu esforço, pela sua decisão, pelo seu mérito, querendo cumprir os mandamentos de Deus pela sua própria força, tomando resoluções, tomando decisões, toma resoluções no ano novo, em fevereiro já quebrou todas elas. Sabe essa experiência, não sabe? É a pessoa debaixo da lei. A lei exige, pede, determina, manda, requer, mas não ajuda. E o resultado é isso que Paulo chama de a lei do pecado e da morte. Miserável. Termina com esse grito. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa existência que é só morte, fracasso, derrota e desespero? Por isso que eu disse,
Se você já leu Romanos 7 dizendo que essa é a sua experiência, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque Paulo está descrevendo aqui a vida do homem não regenerado debaixo da lei. Esse modo de existência de derrota constante. E quando o homem grita, miserável homem que sou, quem me livrará? Paulo chega no ouvido dele e diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não é isso? Verso 25. Início. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Fecha parênteses. Porque Paulo vai explorar isso no capítulo 8. E o homem continua gritando. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha que situação. A mente dele está cativa à lei de Deus, mas ele está preso à lei do pecado. Está encerrado debaixo da condenação do pecado. No meio disso, Paulo já antecipa o caminho da libertação, que é Jesus Cristo, que ele vai expor no capítulo 8. Olha como ele começa o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é essa lei do pecado e da morte? É o que ele descreveu no capítulo 7. Já não há mais nenhuma condenação. Que condenação é essa? É essa que ele acabou de descrever no capítulo 7. Já não há mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque esse novo modo de existência, a lei do Espírito de vida, te livra da lei do pecado e da morte. Lembra que eu falei de dois modos de existência? Paulo nos repete aqui no verso 2. Um é a lei do Espírito de vida, a vida do Espírito, novidade de vida, em Cristo Jesus. O outro, a lei do pecado e da morte, a vida na carne, debaixo da lei, no mundo, sem Deus. Nós precisamos aprender então, no capítulo 7, algumas coisas. Isso aqui eu já falei. Só estou fazendo aqui uma comparação. Veja, no capítulo 7, verso 14, Paulo diz, eu sou carnal. Aí no capítulo 8, verso 13, ele diz, se você caminhar segundo a carne, você caminha para a morte. Então, o carnal do capítulo 7 não é o crente. No 7 ele diz, sou vendido à escravidão do pecado. Mas o que ele tinha dito no 6:18? Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. No 7:24 ele diz, sou prisioneiro da lei do pecado. Mas o que ele disse no 6:22? Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Então, eu estou apenas colocando aqui para mostrar que o capítulo 7 está narrando, na sequência, aquele modo de existência do mundo, debaixo da lei, na carne, impossível de agradar a Deus, sob o domínio do pecado, do qual nós somos libertos pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é o que está exposto no capítulo 8, que é a experiência cristã normal. Volto a dizer, não estou dizendo que não tem conflito. Estou dizendo que o capítulo 7 não está falando desse conflito do crente. Está descrevendo o desespero do homem sem Deus, que conhece a vontade de Deus, quer servir a Deus. Talvez seja o melhor capítulo da Bíblia para você pregar sobre depravação total. Porque aqui você tem a experiência da fina flor da humanidade, que é o judeu, que recebeu a lei de Deus, os oráculos de Deus, a nação escolhida, o povo escolhido, a quem Deus fez a promessa, recebia a lei, amava a lei, tinha prazer na lei de Deus. Mas, olhando da perspectiva da conversão, Paulo olha para trás e diz, nenhum deles, nem eu cumpria. Essa era a verdade, era assim que nós vivíamos. E não sabíamos. Ora, se nem o judeu recebeu a lei, conhecia a lei, ele conseguiu, por meio da sua própria força, agradar a Deus, por que é que você acha que você consegue por você? O capítulo 7 tem o efeito que Lutero chama de a marreta de Deus. Lutero se refere à lei como a marreta de Deus, para quebrar a autossuficiência humana, a arrogância humana, a nossa pretensão de que nós temos alguma coisa, somos alguma coisa ou merecemos alguma coisa. É só pela graça. E a lei foi dada para que você saiba disso. A lei foi dada para deixar isso claro para você. E você só pode conhecer a graça se você primeiro conhecer a lei.
Só quem conheceu o profundo desespero da corrupção do seu coração é que pode apreciar Jesus Cristo e a obra de Deus na cruz, e a graça e a nossa união com Ele. Porque enquanto você não entender quem é você, enquanto a lei não fizer essa obra no seu coração, para mostrar que até a lei extrair do seu coração esse grito: miserável homem que sou, quem me livrará? Cristo não terá valor, porque você sempre pensará que a solução está dentro de você, que é uma questão de você se esforçar um pouco mais, fazer um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Não. Se queremos avivamento, esse é o segundo ponto. Primeiro é esse: nós temos que nos livrar do domínio do pecado. A solução é Cristo, união na cruz e na ressurreição. Segunda questão: nós temos que aprender a viver pela graça, na dependência de Deus, no poder de Deus, e a solução para isso é a libertação da lei. Entender que já fomos libertos da lei e que nosso modo de existência, de servir a Deus, não é pela vontade, não é pela força nossa, porque nós não temos, mas é pelo poder de Deus em nós, mediante a ressurreição. E você me pergunta: como é que eu experimento isso na prática? A resposta: Espírito Santo, hoje à noite. Romanos 8. Espero ver você hoje à noite. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê graça e inteligência para nós apreciarmos a profundidade do Evangelho que nos liberta e nos oferece essa vida maravilhosa. Amém.